A substância material total, chamada Brahman, é a fonte do nascimento, e é este Brahman que eu fecundo, possibilitando os nascimentos de todos os seres vivos, ó filho de Bharata. Em outras palavras, Krishna aqui está falando que é o pai de todos. Tá, ninguém perguntou, tá bom, viu? Já começou a dar bronca, nossa, Krishna, Balarama. Hari, Hari, socorro, Hari! Tem dó desse pobre diabo chamado Nayana. Mama Jonir Mahabrahma Tasmin Garbhan Dadamyaham Sambhava Sarva Bhutanam Tato Bhavati Bharata. O Bhagavad Gita, como ele é, capítulo 14, verso 3. Calma, Prabhupada explica, a gente entende. Esta é uma explicação do mundo. Tudo o que acontece é devido à combinação de Kshetra e Kshetragya. Em português, o corpo, Kshetra, e a alma transcendental, que somos nós, Kshetragya. Está vendo, Bimala? Tudo o que acontece é devido à combinação do corpo e da alma eterna, que somos nós. Esta combinação da natureza material e da entidade viva se faz possível através do próprio Deus Supremo, Krishna. O Mahatattva é a causa total da manifestação cósmica total. Respostas aqui para todos os cientistas, né, Bimala, que estão buscando aí saber a origem do universo, a origem das pessoas, a origem de tudo. Aqui está a resposta. No Bhagavad Gita, como ele é. O Mahatattva é a causa total da manifestação cósmica total. E por quê? Na substância total da causa material existem 3 modos da natureza. É às vezes chamada de Brahman, também conhecida como a luz. A suprema personalidade de Deus, Krishna, fecunda esta substância total, o Mahatattva, o Brahman, e desse modo inumeráveis universos tornam-se possíveis. Esta substância material total, o Mahatattva, é descrita como Brahman na literatura védica. Tasma eta Brahma namarupam anam cha jayate. Neste Brahman, a pessoa suprema fecunda sementes das entidades vivas. Está vendo? A explicação compactada de toda a criação material do universo, como funciona tudo, como funciona o nosso corpo, de onde vem o nosso corpo, de onde nós, almas eternas, viemos. Esse é o problema. Nós estávamos lá numa boa, mas aí a gente pensou, sentiu e desejou pisar na bola. E Krishna fala, então tá, então vai. Vai tentar ser feliz sem eu. Tá bom, já parei de falar. Demais falar menos. Tá bom, Bimala. Hari, Hari, socorro, Hari. Essa cruz, Bimala, está me esmagando. Que castigo, que cruz pesada que eu achei nesta criação material. Tá, já lê mais, fala menos. Tá bom, é hoje. Hoje é bronca do começo ao fim. Na literatura védica, Ajali, neste Brahman, a pessoa suprema fecunda as sementes das entidades vivas. Os 24 elementos, começando com a terra, água, fogo e ar, são todos a energia material chamada Mahabrahman, ou grande Brahman, a natureza material. Como se explica no 7º capítulo, além desta existe uma outra natureza superior, a entidade viva, que é a energia marginal de Deus. É porque só existem Krishna e as suas diferentes energias. A natureza superior
é misturada na natureza material pela vontade da Suprema Personalidade de Deus, Krishna. E depois, todas as entidades vivas nascem desta natureza material. São respostas que não acabam mais, Bimala. Vou até ler de novo. A natureza superior é misturada na natureza material pela vontade da Suprema Personalidade de Deus, Krishna. E depois, todas as entidades vivas nascem desta natureza material. Então não tem essa bobagem que nós somos pó. Nós não somos pó. Nós somos... Bimala, nós somos... As pessoas confundem. Você já viu o pó ter vida? O pó ter consciência? Não, então. Nós somos almas eternas. Agora, nossos corpos são feitos de elementos materiais, ou seja, da energia externa de Deus. Como o Prabhupada já explicou, né, Bimala? Essa criação material é formada de duas energias de Deus. A energia externa de Deus, que a gente acha que é matéria, que parece matéria morta, o pó, né? E nós, almas eternas, que somos a energia marginal de Deus. Então, meu amigo, não somos pó. Não somos pó, somos almas eternas. Agora sim, nosso corpo é feito de elementos materiais, entre eles o pó. Não confunda o pó com o eu. A maioria confunde, tem essa ilusão, né, Bimala? A maioria não entende isso, e isso é a primeira coisa a ser entendida, é a primeira lição da vida transcendental. Não somos esses corpos materiais perecíveis, temporários, miseráveis, feitos de 8 elementos materiais. Somos almas eternas. O escorpião põe os seus ovos em montes de arroz, e às vezes se diz que o escorpião nasce do arroz, mas o arroz não é a causa do escorpião. Na realidade, os ovos foram postos pela mãe. Similarmente, a natureza material não é a causa do nascimento das entidades vivas. Porque a vida vem da vida. Tem até um livro de Prabhupada que explica isso. A vida vem da vida. A vida não vem da matéria. Aliás, a matéria que vem da vida, a matéria vem do espírito. É ao contrário, né? Kali Yuga é tudo ao contrário. As pessoas não entendem isso. Tudo vem do Espírito Supremo, Krishna. Onde eu estava? Se me corta, eu me perco, Bimala. Similarmente, a natureza material não é a causa do nascimento das entidades vivas. A semente é dada pela Suprema Personalidade de Deus, Krishna. É outra máxima. Deixa eu printar isso aqui. Similarmente, a natureza material não é a causa do nascimento das entidades vivas. Matéria morta não gera nada. A matéria já é morta. Já está falando. Morte não gera vida. A vida gera vida, porque a vida vem da vida. A semente é dada pela Suprema Personalidade de Deus, Krishna, e elas somente parece que surgem como produtos da natureza material. Desse modo, toda a entidade viva, de acordo com suas atividades passadas, tem corpos diferentes criados por esta natureza material. Outra máxima. Toda entidade viva, de acordo com suas atividades passadas, tem um corpo diferente, criado por esta natureza material. Vou printar isso aqui também, gostei, Bimala. Aqui, ó. No Bhagavad Gita tem todas as respostas para todas as perguntas, inclusive para as perguntas que nós nunca seremos capazes de fazer. As respostas já estão no Bhagavad Gita como ele é. Não é qualquer Bhagavad Gita, né? É o Bhagavad Gita como ele é. Está cheio de Bhagavad Gitazinho por aí, no mundo inteiro. Mas esse aqui não é mais um, esse aqui é o Bhagavad Gita como ele é.
sem especulação, sem adulteração, sem acrescentação e sem subtração. Subtração, acrescentação não tem, agora tem. Onde eu estava, hein? Você me corta, eu me perco, Bímola. Aí depois fala que eu que atraso o programa da rádio. Aqui, ó. Toda entidade viva, de acordo com suas atividades passadas, tem um corpo diferente criado por essa natureza material. E a entidade viva pode gozar ou sofrer de acordo com seus feitos passados. Eu devo ter feito muita coisa errada para carregar essa cruz. É cruz, não é arroz, é arroz. Tá bom, Bímola. Posso terminar aqui? É hoje, viu? O Senhor Krishna é a causa de todas as manifestações das entidades vivas neste mundo material. E fechou com outra máxima. Deixa eu printar isso aqui. Mais respostas. O Senhor Krishna é a causa de todas as manifestações das entidades vivas neste mundo material. E ponto final. Tá, e vamos ler agora mais um pouquinho do livro Os Ensinamentos do Senhor Chaitanya. Eu atrasei. Você que atrasou, você fica me cortando, eu fico me perdendo, fica gastando o tempo da rádio aí, ó. Então. Peraí, estou procurando o livro aqui, nunca está. Se estivesse já no lugar certinho. Depois de enviar, -3. -1, 2, 3. Está aqui. Depois de enviar a Vrindavana, depois de enviar Sanatana a Vrindavana, o Senhor Krishna Chaitanya novamente foi a Puri, percorrendo a floresta com o seu companheiro Balabhadra. Balabhadra informou que o Senhor Chaitanya tinha realizado muitos milagres na sua ida a Puri, tais como fazer tigres e elefantes dançarem ao ouvirem o nome de Deus, Krishna. Desde então, isto é, a partir dos 31 anos, o Senhor Krishna Chaitanya viveu continuamente em Puri, morando na casa de Kashimishra até os 48 anos, quando ocorreu o seu desaparecimento durante o canto e dança público de Hare Krishna no templo de Tota Gopinatha. Ao longo destes 18 anos, ele levou uma vida de amor e piedade serenos. Ele estava rodeado por numerosos seguidores, todos os quais pertenciam à mais elevada estirpe dos devotos de Deus e distinguiam-se do povo em geral por seu caráter e conhecimento puríssimos, princípios religiosos inabaláveis e amor transcendental por Radha e Krishna. Swarupa Damodara, que fora conhecido pelo nome de Purushottamacharya, enquanto o Senhor Krishna Chaitanya esteve em Nádia, juntou-se a ele em Benares e aceitou servi-lo como seu secretário. Nenhuma obra de algum poeta ou filósofo podia chegar ao Senhor Krishna Chaitanya, caso Swarupa não a considerasse pura e útil. Ramanandarai era o seu segundo assistente. Tanto ele quanto Swarupa costumavam cantar para o Senhor Krishna Chaitanya que exprimisse os seus sentimentos a um certo ponto da adoração. Paramananda Puri era o seu ministro em assuntos de religião. Existem centenas de histórias narradas por seus biógrafos, as quais não achamos necessário reproduzir aqui. O Senhor Krishna Chaitanya dormia pouco. Cada dia e noite os seus sentimentos o levavam por toda parte do firmamento da transcendentalidade e todos os seus seguidores e admiradores o observavam o tempo todo. Ele adorava, comunicava-se com seus missionários em Vrindavana e conversava com aqueles homens religiosos que acabavam de chegar para visitá-lo. Ele cantava e dançava Hare Krishna.
não se importava consigo mesmo e frequentemente imergia em beatitude religiosa. Todos aqueles que vinham procurá-lo acreditavam que ele era o Deus belíssimo que aparecera no mundo inferior para o benefício da humanidade. Ele sempre amou a sua mãe e de vez em quando lhe enviava alimentos oferecidos a Deus no altar, Mahaprasadam, através daqueles que iam a Nádia. Ele era amabilíssimo por natureza. A humildade personificava-se nele. Seu doce semblante dava ânimo a todos aqueles que entravam em contato com ele. Ele nomeou Prabhu Nityananda como o missionário encarregado da região da Bengala. Ele enviou os 6 discípulos, os principais enunciados de Vrindavana, a Vrindavana para pregar na província o amor por Deus, Krishna Prema. Ele puniu todos os seus discípulos que se afastaram de uma vida santa. Ele fez isso notadamente no caso de Haridasa Júnior. Para aqueles que a solicitavam, ele nunca deixou de dar as necessárias instruções sobre a vida. Isto será visto nos seus ensinamentos. Espera aí, deixa eu voltar aqui. Mas antes tomar água. Isto será visto nos seus ensinamentos a Raghunatha Dasa Goswami. Seu relacionamento com Haridasa Sênior mostra como ele amava os homens transcendentalistas e como contestava a presença de distinção de castas na fraternidade transcendental. Dedicatória. Vamos ler a dedicatória, Bimala. Dedicado ao sagrado serviço de Srila Satchidananda Bhaktivinoda Thakur, que iniciou os ensinamentos do Senhor Krishna Chaitanya no mundo ocidental. Na McGill Universidade do Canadá, em 1896, o ano de meu nascimento, A.C. Bhaktivedanta Swami. E agora o capítulo 1. Vamos começar o capítulo 1, Ensinamentos a Rupa Goswami. Srila Rupa Goswami, o irmão mais novo de Sanatana Goswami, foi a Prayaga, atual Allahabad, com o seu irmão mais novo, Vallabha. Quando os 2 irmãos souberam que o Senhor Krishna Chaitanya, o Senhor Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu estava lá, ficaram muito contentes e foram ver o Senhor. Naquele momento, o Senhor Krishna Chaitanya estava a caminho de visitar o templo de Bindu Madhava. A caminho do templo, o Senhor Krishna Chaitanya estava cantando e dançando Hare Krishna e milhares de pessoas o seguiam. Alguns choravam, outros riam, alguns dançavam e outros cantavam Hare Krishna, e alguns caíam no chão oferecendo reverências ao Senhor. E todos estavam clamando o santo nome, Krishna, Krishna, Krishna. Afirma-se que apesar de estar na confluência dos rios Ganges e Jamuna, Prayaga nunca foi inundada até a aparição do Senhor Krishna Chaitanya, momento em que a cidade foi inundada pelo amor a Deus, Krishna Prema. Os 2 irmãos Rupa Goswami e Vallabha ficaram afastados em um lugar pouco frequentado e testemunharam a grande multidão e a cena maravilhosa. Quando o Senhor Krishna Chaitanya dançava Hare Krishna, ele levantava os braços e gritava Haribol, Haribol. As pessoas ao seu redor ficavam maravilhadas ao ver as suas atividades. De fato, é difícil descrever esta cena extraordinária. Depois de visitar o templo, o Senhor Krishna Chaitanya aceitou Krishna Prasada, alimento oferecido a Deus no altar. Tá, vamos parar aqui porque já cortou o barato. Bom, gente boa,
Esse livro, Os Ensinamentos do Senhor Chaitanya, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Tem que marcar onde parou. Tá vendo? Você fica me apressando. Depois de visitar o templo Hare Krishna, é claro. Tá bom, já tá bom. Então, você que não quer parar de ler, esse livro está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para ler na tela ou baixar o PDF, no caso do Bhagavad Gita, como ele é, no caso dos ensinamentos do Senhor Chaitanya. A única opção é ler na tela. Mas se você quer esses livros na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada. Clica aí, livros novos. Já cliquei, já apareceram os links. O Bhagavad Gita é o 5º link. Você clica aí, já aparece a opção econômica no final da página, a opção luxo. Já encomenda os dois. O de luxo fica com você, o econômico você dá de presente ou então dia 25 esquece por aí e compartilha conhecimento e ajuda a iluminar o mundo. Combinado? Então está combinado. E o 8º link é os ensinamentos do Senhor Chaitanya. Você clica em encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. pixdarradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18996887171. Combinado? Então tá combinado. Então, o que nós vamos fazer, hein, Bímola? Me perdi, hein? Vamos cantar. A agenda. Tá bom, agenda. Calma. O Festival Transcendental Hare Krishna foi um sucesso nesse final de semana. E você que perdeu, já se programe para o próximo final de semana, porque você, ouvinte da rádio, é o convidado especial da dona da festa, Shrimati Radharani, para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz no Festival Transcendental Hare Krishna, que acontece todos os finais de semana. Você entra agora no nosso site, krishnafm.com.br e vai descendo. Vai descendo que os endereços vão aparecendo, você faz contato com o endereço mais próximo de você, pergunta se o festival é no sábado ou no domingo, que horas começa, e aí já se programa para o próximo final de semana. Combinado, gente boa? Então tá combinado. Então, o que mais, hein, Bímola? Mais nada, né? O quê? Uai, não falou a programação do mês de agosto? Não falei? Eu não lembrei. Você está lembrando agora? Aí eu tinha que te lembrar. Tem jejum nesta segunda-feira. Você não lembrou porque já está no nosso site. Tá. Tá, mas tinha que falar, gente costuma falar, né? Você pode tirar a carteirinha de Hare Krishna já. Você não fez o jejum? Quando foi ontem? É? Foi ontem? Tá. E por que me avisou hoje? Hare Krishna não atrasa, chega adiantado para o outro ano. Tá louco, hein? Tá, vou entrar no nosso site, krishnafm.com.br. Debaixo do terceiro tocador está lá Calendário dos Devotos. Tá, já vou clicar aqui. Eu não lembro, Bímola, eu não lembro nem o que eu comi ontem. Já abriu aqui. Nesta segunda-feira, dia 4, tem o jejum. Está tendo, né? Está tendo o jejum de Pavitropana Ekadashi. E o jejum deverá ser quebrado nesta terça-feira, das 6h46 às 10h41, na região de São José do Rio Preto.
Esse site é bom porque você vê aí as regiões do Brasil inteiro e vê a hora exata de quebrar a região, de quebrar o jejum na sua região. É só escolher a cidade aí. Tá, lê direito. Então, nessa segunda-feira, dia 4, tem Pavitropana Ekadashi, jejum de grãos, que os Hare Krishnas, os devotos de Deus, fazem para a satisfação de Deus. Tá bom? Então tá bom. Então, se você quer ouvir as histórias, está aí debaixo do terceiro tocador, está aí, não lembro. Espera aí que vou olhar. Está lá, ouvir histórias. Ou então, na primeira linha, LHK, está por ordem alfabética lá, para você ler ou baixar a história dos jejuns. Tudo. Também os livros. Tudo que você precisa saber está aí, ó. No LHK, Ekadashi. Nós já falamos, faz pouco tempo a gente falou, né? Quantos links tem? 4 ou 5 links aí. Tem as histórias, tem os livros, tem tudo aí sobre jejum. Ekadashi. Tá bom? Então tá bom. Então, vamos cantar, né? Quer dizer, tentar cantar. Espera aí, estou pegando a letra aqui. Agora vai. Narayanam namaskritya naranchaiva narotamam devim saraswatim vyasam tato jayam ujiraye shrivatam swakata krishna punya shravana kirtana hridiyanta istoya badrani vidnoti suhi satan nashta prayeshu abadreshu nityam bhagavata sevaya bhagavati utamash loke bhaktir bhavati naisteke. Estamos lendo a coleção Śrīmad Bhagavatam, ou Purana Imaculado, capítulo Libertando-se da Energia Ilusória, Maya. É o que vamos ver com a tradução e significados dados por Sua Divina Graça Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Omagyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Jutapada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahaganara Gunatam Vitam Tam Sadivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Deva Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha Rei Krishna Karuna Sindhu Dinabando Jagarpate Gopesha Gopika Canta Radha Canta Namostute Tata Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sulti Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patita Nampa Vanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Onde nós paramos, hein? Calma, estou procurando aqui centralizar a letra. Página 219. Ah, está aqui.
Espera aí, Bimala, deixa eu tomar água. A voz está secando. Agora vai. Mesmo que alcance os elevados planetas celestiais deste universo, a pessoa será afligida por diversas classes de sofrimento. Está vendo? Desde a formiguinha até a pessoa mais poderosa do universo, que é o primeiro filho de Deus, o filho primogênito, o Senhor Brahma, todos estão sofrendo. Está falando aqui, ó. Espera aí, deixa eu printar isso. Agora vai. Ó, mesmo que alcance os elevados planetas celestiais deste universo, a pessoa será afligida por diversas classes de sofrimento. Toda alma condicionada no mundo material deseja tornar-se a maior pessoa. Por isso ela é sempre atormentada por outros que estão em sua mesma categoria e que têm um desejo semelhante. Sempre tem alguém para pôr areia. Esta situação é comumente chamada de corre-corre. Até as pessoas que usam gíria falam, estou no corre. E aí, tá no corre? Estou no corre. O corre-corre. É o corre-corre da existência material e cada vez tem menos tempo, né? Cada vez se corre mais e se desfruta menos. Esta situação é comumente chamada de corre-corre da existência material. Mesmo nos planetas celestiais existe semelhante competição em busca de distinção celestial. Como certas pessoas inevitavelmente superam nossas próprias realizações, ficamos com o coração ardendo de inveja ao ver os outros desfrutando as mesmas recompensas, porque lutamos tanto. E porque toda a nossa situação é temporária, temos de nos sujeitar a temor, ansiedade e morte até nos planetas celestiais. O exemplo dado aqui é excelente. Reis menos importantes talvez sejam admirados com inveja por cidadãos comuns em virtude de sua riqueza, poder e fama. Porém, esses mesmos reis estão sempre ardendo de ciúme, ressentimento e temor devido à rivalidade e ameaça de outros reis. De igual modo, os políticos contemporâneos são sempre atormentados pela inveja e temor. E o medo de não ser reeleito, né, Bimala? Tantos medos, tantas perturbações. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur ressalta que as almas condicionadas ávidas de adquirir felicidade material e de evitar o sofrimento refugiam-se em relações sexuais e assim rendem-se ao trabalho árduo das atividades fruitivas. Aqueles que são iluminados, todavia, podem perceber a futilidade última de semelhantes esforços materialistas. A dita esposa, lar, filhos, parentes, conta bancária e assim por diante, todos não passam de fantasmagoria temporária. E mesmo, aqui é para chutar, Prabhupada chutou o pau da barraca, Bíblia. A verdade dói, né? E só 99,9999% das pessoas do mundo estão nessa ilusão. Até pessoas fantasiadas de devotas estão nessa ilusão que a dita esposa, lar, filhos, parentes, conta bancária e assim por diante, todos não passam de fantasmagoria temporária. E mesmo enquanto manifestos, eles jamais podem dar verdadeira satisfação aos sentidos. Para conseguir riqueza neste mundo, a pessoa é praticamente forçada a tornar-se o matador da própria alma. E não existe possibilidade de se adquirir prazer das atividades materialistas, visto que elas são executadas com sentidos temporários na busca ardente dos temporários objetos dos sentidos.
Ao atingir a sua meta, a alma condicionada fica... Nossa, vou ler de novo aqui, embananou tudo aqui. Peraí, deixa eu tomar água. As misérias do corpo e da mente, Bimala. Estou parecido com o Arjuna, a minha boca está secando. Ao atingir a sua meta, é aqui mesmo, Ao atingir a sua meta, a alma condicionada fica orgulhosa e se vangloria perante os outros, como se suas consecuções fossem permanentes. E ao ser derrotada, ela submerge em lamentação. Essa tendência de se considerar o agente é um sinal de inteligência fraca, já que, na verdade, a entidade viva está apenas desejando dentro do corpo material. O próprio corpo é movido pelas forças da natureza material sob o controle de Deus, Krishna. As relações de amo e servo, pai e filho, marido e mulher, acarretam intercâmbios de benevolência e serviço que dão um senso de desfrute material. Mas tal devoção efêmera jamais pode conceder benefício absoluto e eterno para a alma. Devido a esse desfrute temporário, Maya induz a alma condicionada a divagar por todo o mundo material, à procura de recompensas relativas da natureza material. Por isso que tem tanta gente viajando, Bimala. Viajando em todos os sentidos, até na maionese com menstruação de galinha. De acordo com as sutis leis do karma, a entidade viva obtém felicidade e sofrimento. Poxa, essa aqui é uma máxima, hein, Bimala? De acordo com as sutis leis do karma, a entidade viva obtém felicidade e sofrimento. Mais sofrimento do que felicidade. Depende do karma, né? Bom karma e mau karma. Que mau karma! Ninguém pode lograr a felicidade à força, não importa quanto lute ou por quanto tempo se esforce. Portanto, aqueles cuja inteligência não está contaminada devem se render aos pés de lótus de Deus, Krishna, e abandonar a ridícula procura de felicidade material permanente, a qual pode ser comparada a um cachorro correndo atrás da própria cauda. Quem já não viu isso? Cachorro correndo atrás do rabo. Loucaço. Prabhupada falou, quem não é consciente de Deus, Krishna, é louco igual esse cachorro correndo atrás do rabo aí, não sai do lugar. Portanto, posso continuar, Bimala? Eu sou um cachorro bailarino, é verdade. Portanto, qualquer um que deseje seriamente felicidade verdadeira deve buscar um mestre espiritual genuíno e refugiar-se nele mediante a iniciação. A qualificação do mestre autêntico é que ele compreendeu as conclusões das escrituras mediante deliberações e é capaz de convencer os outros acerca dessas conclusões. Semelhantes grandes personalidades que se refugiaram no Deus Supremo Krishna, abandonando todas as considerações materiais, devem ser aceitos como mestres espirituais genuínos. Segundo Srila Sridhara Swami, a palavra Shabde refere-se à literatura védica e Pare refere-se à suprema personalidade de Deus, Krishna. O mestre espiritual genuíno deve ser Nishnatan, em português profundamente versado nas escrituras védicas autorizadas e no entendimento prático sobre a suprema personalidade de Deus, Krishna. Sem conhecimento escritural e compreensão prática sobre a personalidade de Deus, Krishna, um pretenso mestre será incapaz de dissipar as dúvidas de seus discípulos e, portanto, não poderá executar a função de levar o estudante sincero
de volta ao lar, de volta à morada eterna de Deus. Mestre é aquele que ensina o caminho de volta para a morada eterna de Deus, né? Está cheio de mestre que não tem noção disso aí, nem sabe qual é a meta da vida e se diz mestre e tem um monte de gente seguindo. São cegos guiando cegos, vão todos para o mesmo buraco dos planetas inferiores, os planetas infernais. O sintoma de entendimento experimentado sobre os Vedas é Krishna e é o Pachamashrayam. Em outras palavras, o mestre espiritual genuíno é aquele que se afastou das ilusões cintilantes da sociedade, amizade e amor materialistas. Dentro do mundo material, a pessoa de certo deseja tornar-se um eminente intelectual, um político poderoso, o amado pai de muitos filhinhos belos e afetuosos, um venerado altruísta ou um homem de negócios altamente admirado e bem-sucedido. Porém, nenhuma dessas posições materiais tem base permanente, nem podem outorgar felicidade permanente, porque são fundamentadas no equívoco elementar através do qual a pessoa se identifica com o corpo material. Qualquer um pode experimentar sem demora que não é o corpo, mas sim a consciência. Mesmo que alguém perca um membro do corpo, ele não deixará de existir como entidade consciente. Por fim, o corpo inteiro é perdido à hora da morte, e a entidade viva adquire um novo corpo. A compreensão preliminar de que sua identidade é a consciência chama-se autorrealização. Porém, superior a este conhecimento elementar encontra-se o tema elaborado de como a alma veio a existir dentro do ciclo de 8.400.000 espécies de vida. E se a entidade viva não é o corpo material, mas sim consciência, ela deve, afinal, ter uma posição original numa plataforma superior. Punição também implica recompensa. Não entendi. Não vai dar tempo de entender porque você não vai deixar ler. Krishna Balarama Arada, que cruz pesada. Então vamos parar aqui na página 222. Espera aí, deixa eu contar aqui. L 4, 5, 6, linha 6, 222, linha 6. Tá bom, Bimala? Página 222, linha 6, canto 11, capítulo 3, verso 21, ou 20 ou 21, não vou olhar senão vou me perder aqui. Mas você que não quer parar de ler essa coleção, tá, página 222, linha 6. Mas você que não quer parar de ler essa coleção, ela está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito, mas vai pagar um precinho camarada. Clica aí, Livros Novos. Já cliquei, já apareceu aqui. O link da coleção, é o primeiro link, o link da coleção Śrīmad Bhagavatam, você clica aí, já aparecem os livros disponíveis até o 11º canto, você encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp, Telegram, DDD 18996887171. Combinado? Então tá combinado. Então, o que nós vamos fazer? Ler o livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, mundialmente famoso Krishna Book.
o livro que todo mundo deve ter em sua cabeceira. Calma, estou procurando aqui. Aumentar a letra, espera aí. 1, 2, 3, 4, 5. Cantar em voz baixa. Ibima, cheio de história, hein? Espera aí, deixa eu tomar água. Quase engatei, você fica me pressionando aí, quase engasguei. Então, paramos aqui, ó, onde o Senhor continuou a falar com o Bhrigu Muni. Meu querido Senhor, ele disse, meu tórax agora se tornou purificado pelo toque de seus pés, e agora eu tenho certeza que a deusa da fortuna Lakshmi ficará muito feliz de viver aqui perpetuamente. Outro nome de Lakshmi é Chanchala. Ela não fica num lugar por muito tempo, por isso vemos que uma família de homem rico às vezes se torna pobre depois de poucas gerações, e às vezes vemos que a família de um homem pobre se torna muito rica. Lakshmi, a deusa da fortuna, é Chanchala neste mundo material. Enquanto nos planetas eternos Vaikunta, ela vive eternamente aos pés de lótus do Senhor Krishna. Por que Lakshmi é famosa como Chanchala? Inconstante, né? O Senhor Narayana indicou que poderia não viver perpetuamente em seu tórax, mas porque o seu tórax foi tocado pelos pés de Bhrigu Muni, agora estava santificado. E não havia chance da deusa da fortuna deixá-lo. Bhrigu Muni, entretanto, pôde entender a sua posição e a do Senhor Krishna, e ele estava fascinado com o comportamento da suprema personalidade de Deus. Por causa de sua gratidão, sua voz ficou embargada e ele estava incapaz de responder às palavras do Senhor Krishna. Lágrimas rolavam de seus olhos e ele não pôde dizer nada, ele simplesmente permaneceu silencioso na frente do Senhor Krishna. Depois de testar o Senhor Brahma, o Senhor Shiva e o Senhor Vishnu, Bhrigu Muni retornou, Krishna é o Vishnu original, né? Bhrigu Muni retornou à Assembleia de Grandes Sábios na margem do rio Saraswati e descreveu sua experiência. Depois de ouvir com grande atenção, os sábios concluíram que de todas as deidades predominantes, certamente Vishnu é situado no modo da bondade no mais alto grau. É bondade pura, né? Toda bondade. Deus é o mais bom, Bimala. É o mais bondoso. O mais bom não dá certo, mas o mais bondoso já dá, né? Ninguém é mais bondoso do que Deus, Krishna. Na coleção Śrīmad Bhagavatam, esses grandes sábios são descritos como Brahma Vadina. Brahma Vadina significa aqueles que falam sobre a verdade absoluta, mas ainda não chegaram a uma conclusão. Geralmente, Brahmavadi se refere aos impersonalistas, ou aqueles que são estudantes dos Vedas. Deve-se entender, portanto, que todos os sábios reunidos eram estudantes sérios da literatura védica, mas não chegaram a conclusões definitivas sobre quem é a suprema personalidade de Deus. Depois de ouvirem a experiência de Bhrigu Muni, ao encontrar todas as três deidades predominantes, o Senhor Brahma, o Senhor Shiva e o Senhor Vishnu, os sábios concluíram que o Senhor Vishnu é a verdade absoluta, Krishna, a personalidade de Deus. É dito no Śrīmad Bhagavatam que depois de ouvir os detalhes de Bhrigu Muni, os sábios ficaram atônitos, porque embora o Senhor Brahma e o Senhor Shiva ficaram imediatamente agitados, o Senhor Vishnu, apesar de ser chutado por Bhrigu Muni, não ficou agitado nem um pouco.
O exemplo dado é que pequenas lâmpadas podem ficar agitadas com uma pequena brisa, mas a grande lâmpada ou a maior fonte de iluminação, o sol, nunca é movido, mesmo com o maior furacão. A grandeza de alguém tem que ser estimada pela sua habilidade em tolerar situações de provocação. Isso aqui é uma máxima, Bimala. Espera aí, deixa eu printar aqui. A grandeza de alguém tem que ser estimada pela sua habilidade em tolerar situações de provocação. Os sábios reunidos na margem... É aí que quase todos falham, né, Bimala? Só os Hare Krishnas de verdade passam nesse teste. Os sábios reunidos na margem do rio Saraswati concluíram que se alguém deseja paz e liberdade verdadeiras de todos os temores, deve se abrigar nos pés de lótus de Vishnu. Se o Senhor Brahma e o Senhor Shiva perderam sua atitude pacífica com uma pequena provocação, como eles podem manter a paz e tranquilidade de seus devotos? No que se refere ao Senhor Vishnu, entretanto, está afirmado no Bhagavad Gita que qualquer um que aceite o Senhor Vishnu ou Krishna como seu amigo supremo atinge a perfeição da vida. Errei, peraí, vou voltar aqui. Posso errar também, Bimala? Está afirmado no Bhagavad Gita que qualquer um que aceita o Senhor Vishnu ou Krishna como seu amigo supremo atinge a perfeição máxima da vida tranquila. É só o verdadeiro devoto de Deus tem paz, vive em paz e pode dar paz. É porque ele dá a paz de Deus que o mundo não pode dar, Bimala, por isso. Ninguém pode dar o que não tem. Os sábios então concluíram que, por seguir os princípios do culto dos devotos de Deus, uma pessoa se torna realmente perfeita. Mas se alguém segue todos os princípios religiosos de uma seita particular e não se torna avançado no entendimento da suprema personalidade de Deus, Vishnu, todo esse trabalho de amor é infrutífero. Executar princípios religiosos significa chegar à plataforma do conhecimento perfeito. Poxa, a vida é máxima em cima de máxima, Bimala. Executar princípios religiosos significa chegar à plataforma do conhecimento perfeito. Se a pessoa chega à plataforma do conhecimento perfeito, então ficará desinteressada em assuntos materiais. Conhecimento perfeito significa conhecer o próprio eu e conhecer o Supremo Eu. O Supremo Eu e o Eu individual, apesar de unos em qualidade, são diferentes em quantidade. Essa compreensão analítica do conhecimento é perfeita. Simplesmente entender eu não sou matéria, eu sou espírito, não é conhecimento perfeito. O princípio religioso real é serviço devocional ou serviço prático e amoroso a Deus, Krishna. Isso é confirmado no Bhagavad Gita. O Senhor Krishna diz: abandona todas as patifarias que tem. Eu gosto dessa tradução, Bimala. Abandona todas as patifarias que tem por aí e se renda a mim. Tá, lê o que está aqui, tá bom. Abandone todos os outros princípios religiosos e simplesmente se renda a mim. O engraçado e interessante é que muita gente já está fazendo isso, né? Já está abandonando as religiões. Agora só falta fazer a segunda parte que Deus orienta, que é se render a Ele. Portanto, o termo Dharma, em português ocupação, se aplica somente aos devotos de Deus, ou Bhagavata Dharma, ou seja, as pessoas que se ocupam no serviço prático e amoroso a Deus. E por segui-lo,
todas as outras boas qualidades e avanços na vida são automaticamente alcançados. O estágio de perfeição mais elevado é conhecer o Supremo Senhor Krishna. Ele não pode ser compreendido por qualquer processo de religião outro do que o serviço prático e amoroso a Ele, Krishna Bhakti. Portanto, o resultado imediato do conhecimento perfeito é alcançado por executar serviço prático e amoroso a Deus, Krishna. Depois de alcançar conhecimento, a pessoa se torna desinteressada pelo mundo material. Isso não é por causa de especulação mental seca. Os devotos se tornam desinteressados pelo mundo material, não simplesmente por entendimento teórico, mas por experiência prática. Quando um devoto realiza o efeito da associação com o Senhor Supremo Krishna, ele naturalmente odeia a associação da assim chamada sociedade, amizade e amor. Esse desapego não é seco, mas é devido a alcançar um status de vida mais elevado por saborear doçuras transcendentais. É afirmado mais ainda na coleção Śrīmad Bhagavatam, que depois do alcance desse conhecimento e desapego do prazer sensual material, o avanço da pessoa nas 8 opulências atingidas pela prática da yoga mística, chamadas os siddhis, anima, lagma e prapti e etc., também são alcançadas sem esforço separado. O exemplo perfeito é Maharaja Ambarisha. Ele não era um meditador místico, mas era um grande devoto de Deus, Krishna. Mesmo assim, num desentendimento com Maharaja Ambarisha, o grande meditador místico Durvasa foi derrotado na presença da atitude devocional dele. Em outras palavras, um devoto não precisa praticar o sistema de yoga mística para alcançar poder. O poder está atrás dele pela graça do Senhor Krishna. Justamente igual quando uma criança é rendida a seu pai poderoso. Todos os poderes do pai estão atrás dela. Vixe, você derrubou aí. É por isso que os livros de Prabhupada precisam ser estudados, para entender todos os detalhes. E depois de estudar, praticar. É a ciência transcendental do eu. Ciência se faz com teoria, experimento prático e resultado prático. Se não é só mais uma teoria furada, é conhecimento realizado na prática, Bimala? Tá, então vamos parar aqui, não vai dar tempo de ler mais, mas você que quer continuar lendo esse livro Krishna Book, ele está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com a opção de ler na tela. Mas se você quer esse livro na mão, vai ter que pagar, não tem jeito, mas vai pagar um precinho camarada. Clica aí, livros novos. Já cliquei, já apareceram os links. O primeiro link é da coleção Śrīmad Bhagavatam, ou Purana Imaculado, que é citado direto no programa. Coleção Shri Chaitanya Charitamrita, a biografia autorizada de Deus que voltou neste mundo há 539 anos atrás. A coleção Srila Prabhupada Lilamrita, todo o conhecimento vivido na prática. Prabhupada, um santo no século XX, o resumo dessa coleção. O Bhagavad Gita como ele é. E agora sim, o sexto link, Krishna Book. Você clica aí, encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18 99 688 7171.
Combinado? Então tá combinado. Então vamos cantar mantra, né? Vamos cantar mantra porque quem canta mantra, seus males espanta. Nana Shastra Vicharanaika Nipuno Sadharma Sanstapako Nana Shastra Vicharanaika Nipuno Sadharma Sanstapako Lokanam Hitakarino Tribhuvane Manyo Sharanyakaro Lokanam Hitakarino Tribhuvane Manyo Sharanyakaro Radha Krishna Padaravinda Bhajana Nandena Mataliko Radha Krishna Padaravinda Bhajana Nandena Mataliko Vande Rupa Sanatano Raghujugo Shri Jiva Gopalako Vande Rupa Sanatano Raghujugo Shri Jiva Gopalako Nana Shastra Vicharanaika Nipuno Sadharma Sanstapako Nana Shastra Vicharanaika Nipuno Sadharma Sanstapako Lokana Hitakarino Tribhuvane Manyo Sharanyakaro Lokana Hitakarino Tribhuvane Manyo Sharanyakaro Radha Krishna Padaravinda Bhajana Nandena Mataliko Radha Krishna Padaravinda Bhajana Nandena Mataliko Vande Rupa Sanatano Raghujugo Shri Jiva Gopalako Vande Rupa Sanatano Raghujugo Shri Jiva Gopalako Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, 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 Gurudeva, 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 Gurudeva. Jayom Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Jayom Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Bhaktivedanta Saraswati Goswami Maharaja Ki Jai. Adanta Koti Vaishnava Brinda Ki Jai. Namacharya Srila Haridasa Thakur Ki Jai. Fundadora Acharya da ISKCON Srila Prabhupada Ki Jai. Prense Karoshi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adueita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Brinda Ki Jai. Shri Radha Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Giri Govardhana Ki Jai. Shri Vrindavadam Ki Jai, Shri Maturadam Ki Jai, Shri Navadvipadam Ki Jai, Shri Jaganatapuridam Ki Jai, Ganga Mae Ki Jai, Jamuna Mae Ki Jai, Tulasi Devi Ki Jai, Bhakti Devi Ki Jai, Sankirtana Jagya Ki Jai, Prihat Mridanga Ki Jai, Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai, Gora Premanande, Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna.
Todas as glórias aos devotos reunidos. Hare Krishna. Todas as glórias a Shri, Shri Guru e Gauranga. Jai Shri, Shri Guru, Jai Gauranga, Jai Namaon Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mati Hridaya Nanda Goswami Tinamine. Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase Prabhupada Pramodaya Dushta Siddhanta Nasime.